Olá e bem-vindas e bem-vindos a esta análise focada em algo que está literalmente em todo lugar, a química do nosso dia a dia. A gente recebeu um material que é, olha, um guia fantástico sobre esses conceitos que muitas vezes parecem distantes, sabe? Presos em laboratórios. A nossa missão aqui é meio que puxar a química para fora do laboratório e colocar ela na nossa cozinha, no nosso corpo, no quintal. A ideia é mostrar que processos tipo a digestão depois do almoço ou a ferrugem naquele portão antigo são, no fundo, a mesma ciência em ação. É uma mudança de perspectiva, né? De repente, cozinhar o jantar não é só seguir uma receita. É, conduzir uma série de experimentos químicos que transformam os ingredientes. Exato! O objetivo é começar a enxergar essa camada invisível de processos que governam o mundo material ao nosso redor. Isso. E o ponto de partida para essa jornada são dois termos que todo mundo já ouviu falar, mas que talvez não pare para pensar no que realmente significam no cotidiano. Ácidos e bases. Quando eu penso nisso, me vêm duas coisas à mente. O vinagre na salada, que é um ácido, e talvez um sabão ou produto de limpeza, que seria uma base. E essa intuição está corretíssima. Quimicamente falando, a diferença é o que eles fazem em contato com a água. Ácidos liberam íons de hidrogênio, os famosos H+. Ah, o H+. Isso. O ácido acético do vinagre faz isso e é o que dá aquele sabor mais azedinho característico. Já as bases, elas liberam íons de hidroxila, os OH-. E sobre as bases, o material aponta duas características que eu achei curiosas. O sabor amargo e um toque escorregadio. Sim. Isso me conecta na hora com a experiência de lavar a mão com sabão. Aquela sensação meio lisa na pele. Então é a química da base agindo ali. Exatamente. Essa sensação escorregadia é a base reagindo com os óleos e as gorduras da sua pele, num processo que a gente chama de saponificação. Nossa! Basicamente, você está criando uma pequena quantidade de sabão na sua própria mão. Mas claro, né? Não é para sair por aí provando as coisas. Imagino que não. Então, como a gente mede isso de forma objetiva? Não dá para sair provando tudo. Existe uma espécie de régua para acidez? Com certeza. E essa é uma das ferramentas mais, elegantes e úteis da química, a escala de pH. pH, claro. É uma escala que vai geralmente de 0 a 14. Tudo que tem pH abaixo de 7 é considerado ácido. Quanto menor o número, mais forte o ácido. O suco de limão, por exemplo, tem um pH ali por volta de 2. Bem baixo. E acima de 7 temos as bases, ou substâncias alcalinas. E o 7, bem no meio, é o ponto neutro, o caso da água pura. Certo, uma régua simples e universal. E aqui tem algo que me pegou de surpresa. Eu sempre associei acidez, especialmente acidez forte, com algo que corrói, algo perigoso. Sei. Mas um dos pontos levantados é que o pH dentro do nosso estômago é baixíssimo, em torno de 1,5 a 3,5. É extremamente ácido. Como que o nosso corpo consegue usar um ácido tão forte a nosso favor, sem se autodestruir? Essa é a beleza da bioquímica. É uma pergunta fantástica. O nosso estômago produz ácido clorídrico, um ácido muito, muito forte. Ele é essencial para quebrar as proteínas dos alimentos e matar bactérias que a gente ingere. Para não ser digerido por esse próprio ácido, o estômago tem um mecanismo de defesa genial. Ele é revestido por uma camada espessa de muco. Ah, entendi. Esse muco é quimicamente básico, rico em bicarbonato. E ele neutraliza o ácido antes que ele consiga tocar e danificar as paredes do órgão. É uma guerra química controlada acontecendo dentro de nós. Uma guerra química controlada. Que imagem. Então temos essa batalha constante entre ácidos e bases no nosso corpo. Mas o que acontece quando eles chegam a um acordo de paz? Quando eles chegam nesse acordo de paz, que em química a gente chama de reação de neutralização, eles formam uma nova substância que é fundamental para nós: os sais. Os sais. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, é o exemplo mais famoso desse tratado de paz químico. Ele é o resultado da reação entre o ácido clorídrico, que é forte, e o hidróxido de sódio, uma base forte.
E a gente pensa no sal só como tempero, mas a análise vai além, né? Ressalta que os sais têm funções vitais no organismo. De forma alguma é só tempero. Os sais em nosso corpo, que muitas vezes a gente chama de eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio. Ah, os eletrólitos. Exato. Eles são cruciais. São os responsáveis por permitir a transmissão de impulsos nervosos, por fazer nossos músculos contraírem, por regular o balanço de água nas células. Nossa, é muita coisa. Sem esses produtos da paz entre ácidos e bases, nosso sistema nervoso e muscular simplesmente pararia de funcionar. A neutralização não é um fim, é o começo da formação de compostos vitais. Isso muda tudo. Então fica claro que a química é, na sua essência, sobre transformação. E essa ideia de transformação de uma coisa virando outra me parece um bom gancho para outro par de conceitos fundamentais que o material aborda. Oxidação e redução. Exato, oxidação e redução. Sim, e se a neutralização é um tratado de paz, as reações de oxidação e redução, ou redox, são tipo uma troca constante de bens. O bem em questão são os elétrons. Elétrons. E, forma bem direta, uma substância que perde elétrons está sendo oxidada. A substância que recebe esses elétrons está sendo reduzida. E o detalhe mais importante, isso sempre acontece em dupla. Não dá para alguém perder se não tiver ninguém para pegar. É uma dança, então. Um parceiro passa o elétron e o outro recebe. Exato. Uma forma fácil de lembrar é pensar nisso como uma batata quente de elétrons. O átomo que está quente com o elétron que não quer mais, ele joga para outro. Quem perde, oxida. Quem ganha, reduz. Que ótima analogia! E essa simples troca é o motor de quase tudo, desde a energia que nos mantém vivos até a tecnologia que a gente usa. Como assim? Como essa troca de elétrons se manifesta na prática? Bom, pense numa pia ou bateria. O que é uma bateria, se não um sistema engenhosamente projetado para forçar elétrons a saírem de um lado, o polo negativo, que oxida, Certo. e viajarem através do seu celular para chegar ao outro lado, o polo positivo, que reduz. A energia que alimenta o aparelho é justamente a energia desse fluxo de elétrons. É uma reação redox controlada. Entendi. E em um nível biológico, a respiração celular, o processo que transforma comida em energia para o nosso corpo, é uma série complexa e elegantíssima de reações redox. Sabe, uma coisa que me marcou foi o exemplo da ferrugem. Eu sempre vi a ferrugem como algo puramente destrutivo, o fim da vida útil de um objeto. Sim, a maioria das pessoas vê assim. Mas a forma como o processo é descrito, como essa troca de elétrons, me fez pensar, não é destruição, é só transformação. O ferro não desaparece, ele só se torna outra coisa, o óxido de ferro. É exatamente isso. A ferrugem é a prova visual de que o átomo de ferro está perdendo seus elétrons por oxigênio do ar, um processo que a água acelera muito. O metal sólido e brilhante se transformando num pó avermelhado e quebradiço. Fascinante. E esse mesmo princípio está em todo lugar. Sabe quando você corta uma maçã ou uma banana e em poucos minutos a superfície começa a escurecer? Sim, claro. Clássico. Aquilo é a ferrugem da fruta. É uma reação redox. Não acredito, sério? Sério. Enzimas na fruta estão acelerando a oxidação de compostos em contato com o oxigênio do ar. É o mesmo princípio da ferrugem no portão, só que acontecendo na sua cozinha. O escurecimento de abacate, batata, tudo a mesma ideia. Que incrível. Então a mesma força que alimenta meu celular e enferruja o portão também escurece a minha maçã. É impressionante como um único conceito. Essa transferência de elétrons explica tanta coisa. E essa ideia de escalas é perfeita. Porque essa mesma oxidação que a gente vê no portão, se acelerarmos e ampliarmos enormemente, nos leva direto ao próximo ponto, a química ambiental. Certo. Quando queimamos combustíveis fósseis em carros ou usinas, o que estamos fazendo? Basicamente oxidando carbono e hidrogênio em uma velocidade altíssima. É uma reação redox em escala industrial. E o resultado dessa oxidação em massa são gases que interagem com a atmosfera e aí entramos nos grandes problemas. Poluição, efeito estufa, chuva ácida. Exatamente. A química ambiental estuda exatamente isso. O que é um gás de efeito estufa? Como o dióxido de carbono. É uma molécula com uma estrutura específica que é muito boa em aprisionar calor na atmosfera. E a chuva ácida? Bom,
Quando queimamos carvão ou gasolina que contém enxofre e nitrogênio, nós também oxidamos esses elementos, criando óxidos de enxofre e de nitrogênio. E aí eu imagino que esses óxidos sobem para a atmosfera e o que acontece lá em cima? Eles simplesmente ficam flutuando? Eles reagem com a água presente nas nuvens. Essa reação transforma os óxidos em ácido sulfúrico e ácido nítrico. E quando chove, o que cai não é mais água pura com pH 7, mas uma solução ácida com pH bem mais baixo. É literalmente uma chuva de ácido fraco que pode danificar florestas, acidificar lagos e corroer monumentos. É a química dos ácidos que a gente viu no começo acontecendo em escala planetária, nossa! Isso. É um quadro um pouco assustador ver como esses processos químicos podem gerar problemas tão grandes. Pode ser, mas o ponto que a gente não pode esquecer, e que é a parte mais importante da química ambiental, é que se a química ajuda a explicar o problema, ela é fundamentalmente a fonte da solução. Ela não é a vilã da história. De jeito nenhum. Como assim? De que forma a química oferece as soluções? De inúmeras formas. Pense nos catalisadores nos escapamentos dos carros. São dispositivos cheios de química sofisticada, projetados para converter os gases poluentes em substâncias menos nocivas. Faz sentido. Quando falamos em tratamento de água, usamos processos químicos para remover contaminantes. A química nos permite desenvolver plásticos biodegradáveis, painéis solares mais eficientes, baterias melhores. Então é a ciência que nos dá as ferramentas para, sei lá, monitorar e remediar. E o mais crucial, para criar processos e produtos mais limpos e sustentáveis para o futuro. Entendi. Então não é só sobre identificar os problemas, mas sobre construir as saídas. É uma ciência de diagnóstico e de cura, ao mesmo tempo. Precisamente. É a ciência da solução. Fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente discutiu, fica muito claro. Começamos com a acidez controlada dentro do nosso estômago, que nos mantém vivos. Passamos pelo sal na nossa comida, que na verdade é um eletrólito que permite que nosso cérebro funcione. Vimos a ferrugem, que não é um fim, mas uma transformação. E terminamos com a saúde do nosso planeta, que depende de reações químicas. Tá tudo conectado. O verdadeiro valor aqui é exatamente esse: enxergar a interconexão. A mesma reação redox que enferruja um prego é, em princípio, similar aos processos que geram energia nas nossas células. É a mesma lógica. A mesma neutralização entre um ácido e uma base, que explica como um antiácido funciona, é o princípio que nos ajuda a entender os efeitos da chuva ácida num lago. Não são mundos separados, sabe? É um sistema unificado. A análise que fizemos nos apresentou o que e o como de uma forma muito clara. Mas, ao final, isso me deixa com uma reflexão. Se tudo ao nosso redor é resultado de processos químicos, isso muda a forma como olhamos para as nossas escolhas? Com certeza. Isso me faz pensar como o fato de conhecer um pouco da química por trás de um produto, de um alimento, muda a nossa relação com ele. E aí fica a pergunta, né? Ao entender que o plástico não desaparece magicamente, mas se quebra em microplásticos que persistem quimicamente no ambiente por séculos, nossa decisão de usar um item descartável muda. Exato. Ao saber que o escurecimento de uma fruta é um processo natural de oxidação, talvez a gente evite jogar fora uma banana com algumas manchinhas. Exatamente. Deixa de ser só um objeto e passa a ser uma história química. Uma história de como foi feito e, mais importante, uma história do que vai acontecer com ele depois que usarmos. É um pensamento que fica para além da nossa conversa de hoje.